porque não existe mulher feia. Porque a gente tá chique. Pode ouvir e assistir o podcast. Eu sempre digo, se não tiver amor no que você faz, não vai pra frente. Eu gosto muito desse. O meu já tá acabando. Inclusive, podem me mandar um outro, porque eu fico feia quando eu choro, meu Deus do céu. Não fala isso. Chegamos, mas para chegar até aqui, muitas mulheres enfrentaram dificuldades. Hoje em dia até é comum você encontrar mulheres com 60, 70 anos liderando grandes empresas, com cargos de confiança, mas nem sempre foi assim, né? Ainda bem que a gente evoluiu, e a maquiagem acompanha essa evolução também. Inclusive, olha só essa base, é uma base da Paiô, ela tem retinol, ou seja, passa a base, ela segue com um tratamento, então isso é muito legal. E são várias cores, para cada tipo de pele você vai encontrar uma que se adequa mais para sua pele. Então a maquiagem também tem esse trabalho de deixar a gente com a cara bonita, feliz, trazer autoconfiança. E tem uma coisa muito legal que tem hoje em dia, que é o pó translúcido. Esse pó também da Paiô, também com tratamento, ele é bem fininho, sabe? E aí você só dá aquela selada no rosto, como a gente fez aqui, para ficar com maquiagem sempre perfeita e continuar o seu dia. Agora, voltando ao tema que a gente começou lá do início, sobre mulheres que abrem essas portas, o episódio de hoje vai tratar sobre esse tema com uma mulher muito especial e já já vocês vão conhecer. Mulheres que abrem portas. Amarelinho aqui. Você foca no amarelinho, eu vou ficar no vermelho aqui do lado, ó. Ó. Foi? Então, aí tem que deixar ele agarrar na boquinha. Aqui, ó. Aqui, ó, o meu foi. Tá pronto. Só isso não foi. Vamos roubar? Vamos. Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e olha só, esse é o nosso primeiro episódio do Calma, Você Não é a Mulher Maravilha. A gente chegou, e a gente chegou chegando, porque nesse primeiro episódio a gente vai falar com mulheres. O episódio sempre vai ser sobre o universo feminino, mas esse em especial sobre mulheres que abrem portas. Vocês já pararam para pensar que hoje em dia a gente só tá aqui porque mulheres lá atrás fizeram esse trajeto para a gente chegar até aqui? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu trouxe uma convidada muito especial. Tá aqui na fichinha, mas ela é uma pessoa conhecida. Então, para que você saiba, ela tá há 72 anos numa marca que é incrível aqui no Brasil. Tem fora também, mas aqui no Brasil ela é muito incrível, todo mundo conhece. É uma das maiores marcas de beleza do país. Ela é incansável, generosa, todo mundo sabe, né? Generosa, quem tá aqui trabalha com ela sabe que sim. E eu tô muito feliz de trazer, só que o sobrenome dela é um pouco complicado, eu espero que eu fale certo, viu? Então vem com a gente, Dirce Grotkowski. Grotkowski. Você pode pôr o Vilas Boas no meio, fica mais fácil. Dirce Vilas Boas Grotkowski. Prazer de estar com você aqui. Ah, eu também. A gente veio combinando, hein? Pois é. Não é? Com o estúdio. Nós estamos combinando a energia. Energia. Vamos falar sobre isso também. Tá bom. Vem aqui sentar no meu sofá, fique à vontade. É a nossa casinha. Ah, que bom. Então fique à vontade, senta do jeito que você quiser. E o nosso papo hoje, Dirce, vou falar de Dirce toda hora para eu não chamar de senhora, né? Não. Não pode. É proibido. A gente pode começar falando porque a Dirce, ela é CEO da Paiô. Eu acho que vocês já conhecem Paiô. Aliás, tem até uma pergunta que chegou aqui sobre Paiô, que é uma marca que tá com a gente há muito tempo. E aí, Dirce, eu queria saber, no comecinho mesmo, como é que foi a sua história com a Paiô? Para quem ainda não conhece. A minha história, Brasil todo já sabe, né? Sim. É comprida, mas vamos pegar da Paiô, como começou. Eu trabalhava numa concorrente, que era a Coty, e conhecia muito quem representava, quem tinha a Paiô no Brasil. Nós éramos muito amigos e um dia ele resolveu ir embora para a França. Então, perguntou se a gente tinha interesse em ficar. Na verdade, interesse tinha, né? Mas possibilidade nenhuma, né? Mas conseguimos fazer negócio. E aí eu trabalhava na concorrência, porque eu primeiro comecei a trabalhar na Avon. Acho que todo mundo sabe como é que eu entrei na Avon. Ah, né? mas e quem não sabe dessa história? Eu sei. Mas e quem não sabe dessa história? É muito boa a história. Conta assim um trechinho. Então, a história da Avon foi o seguinte: eu morava no Rio
e vim para São Paulo e queria trabalhar. Precisava trabalhar. E aí comecei a fazer teste e não passava em nenhum. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo, porque não é possível, não é? Aí eu tive ideia de fazer um teste na Avon com uma carteira de solteira. Já era casada. Já era casada, ninguém sabia, né? Aí entrei no outro dia. Então, era é proibido ser casada. Era uma questão É uma para questão trabalhar lá. Não lá, Mas- porque na Avon, eles não sabiam da minha carteira de casada, então eu entrei como solteira, mas as outras sabiam porque eu entregava, Sim. então não consegui entrar lá, eu entrei rapidamente. E fiquei alguns meses trabalhando como solteira lá. Era jovenzinha, bonitinha, não deu lá muito certo. Mas um dia eu passei, não tive bem, o motorista me levou em casa. E quando chegou lá, uma criaturinha desse jeito, mãe, o homem levou um susto. Aí foi embora, não falou nada. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que me denunciar, né? Aí peguei todos os documentos e levei para mostrar para o meu chefe. Ele levou um susto quando eu falei que eu sou casada. Ele falou, como assim? Casou quando? Eu falei, não, faz tanto tempo e tal. E ele falou, não, aqui na Avon não tem problema. Mas já tinha toda a documentação indo para os Estados Unidos como ia. Então foi assim, eu fiquei a mais conhecida da Avon. Depois passei a ser supervisora, que foi realmente uma escola para mim, foi ótimo. Mas foi uma maneira de conseguir trabalhar sendo... Porque eu estava muito aborrecida comigo. Por que eu não estou passando, né? Sim, qual o problema, Qual o meu né? problema? Mas foi muito bom. Então, voltando à história da Paiô, eu trabalhava já com produtos de beleza, que eu trabalhava na Coty. Foi aí que o amigo do meu marido se interessou, porque eu falava muito da Paiô, porque eu passava nas lojas e via aquela maravilha de produto, falava, você não sabe cuidar do seu produto, não sei o quê. Então, ele resolveu, porque ficou doente, ir embora para... E aí a gente fez um rolo Que e deu conseguimos, certo. conseguimos adquirir a Paiô, que foi realmente uma nova vida, né? Divisor de águas, né? Foi um divisor de água, porque eu sabia vender. Eu não sabia, eu sabia vender, nomear pessoas para vender, mas não sabia nada de indústria, nada do produto, né? Aí eu tive que aprender que papel era a embalagem, qual era a matéria-prima que ia no produto. Então, e a nossa fábrica, primeiro, foi em Campinas. Então, a gente ia para Campinas diariamente. Então, e gozado que lá só tinha mulheres também. Então, eu fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade de ver como era difícil uma mulher arranjar um emprego. E quando eu fui, eu já via a facilidade, era a gerente da fábrica, era mulher, a química era mulher. Então, foi realmente uma coisa muito interessante. Foi mesmo um presente, a Paiô. E quando houve essa compra, você ficou tocando realmente o negócio, desde o início, né? Então, meu marido sempre foi muito bom em finanças, né, ele era um contador, ele tinha muita facilidade. Eu conheci meu marido em Brigueiros Estrela, e ele era o financeiro de lá. Então, ele tinha bastante experiência. Então, conhecia, foi difícil. Sim. Foi difícil, mas eu acho que por ter sido difícil, é que a gente se sente tão feliz quando vê a Paiô, como ela conseguiu. Porque realmente ela estava mal trabalhada
E ele sabia Uma má disso. gestão, né? Ali. Porque, olha, quem não é do ramo, não gosta, eu sempre digo, se não tiver amor no que você faz, não vai para frente. É verdade. Não Independente do que seja, Não, né? qualquer coisa, qualquer Sim. coisa. Se você quer cozinhar bem, você tem que amar cozinhar bem. Tem que fazer tudo com amor. Né? Sim. Então, a gente... Porque a partir dali, a nossa vida... Como nós tivemos que nos dispor de uma porção de coisa para começar isso, nós tivemos que, todo de nós, trabalhar mesmo, né? Mas a gente sempre gostou, viu, de trabalhar. E trabalhar com beleza, quem começa com beleza não muda. E eu sempre digo, nós somos muito felizes, todas as pessoas que trabalham com beleza, porque você dá um outro ânimo, você melhora. Isso, né? E, ao contrário de remédio, que pode curar, mas é diferente. Então, eu falo sempre para o meu pessoal, olha, nós somos felizes porque nós trabalhamos com beleza. Isso a gente faz a pessoa se modificar. Porque não existe mulher feia. Existe mulher que não se cuida, não é? Então... Olha a lição de vida aqui, ó. Frases pra gente levar para a vida, porque é isso. A gente fala muito, né? Eu sempre falei sobre isso, sobre o autocuidado. Quando nasceu o livro, né, que tem o mesmo título do podcast, para falar sobre isso, porque existe algum momento da vida que a gente se perde ali, né, e tal, e tá tudo bem, pode acontecer, mas como é que eu faço para voltar? E a maquiagem, ela tem esse poder, né, de ser o nosso aliado nesse momento que a gente precisa de um batom, né, um blush para dar aquele ar de saudável. A diferença, né? Você pega uma menina, uma jovem, ou mesmo uma senhora, e faz maquiagem, ela vira outra pessoa. Mas não só na aparência, ela se modifica, não é? Ela se modifica. Não, eu estou maquiada hoje, eu estou me achando. Eu falei, gente, o que é isso? Então é muito disso, né? De você se transformar. Autoestima, total. Precisa. Todo mundo precisa. Nós precisamos. E a mulher mais, né? A mulher mais. A mulher é mais dengozinha, a mulher precisa mais disso. Né? E eu comecei, né, esse podcast falando sobre mulheres que abriram portas. Você tem noção de que você é uma dessas mulheres lá atrás? Porque até aqui, né, eu falo que minha mãe, por exemplo, não teve oportunidade de estudar, minha avó também não. Mas a gente vê hoje no mercado muitas mulheres crescendo, né, liderando empresas, assim como você. Então, você tem essa noção de que você abriu esse caminho para a gente estar aqui hoje? Não seja modesta. Não. Eu acho que nós ajudamos muito. Sim. Nós ajudamos muito. Porque a oportunidade não só de usar, mas como trabalhar. Sim. Trabalhar no sentido, na beleza. Nós temos algumas experiências muito interessantes, porque nós fazemos muitos projetos sociais. Muito bom isso. Então, a gente vai para a comunidade ensinar, né? Dar aula de maquiagem, de comportamento. E você, depois a gente tem hábito de trazer elas para a nossa casa, para que elas conheçam a empresa que fez isso, que deu essa oportunidade para elas. E a gente vê como modificou. Às vezes a menina fica irreconhecível. Né? E o quanto a gente mexe na autoestima de elas. Porque eu vivo dizendo que a gente tem muito sucesso porque a gente tem que ter curiosidade. Se não tiver curiosidade... Aliás, outro dia li um artigo maravilhoso sobre isso, que eu fiquei muito feliz, porque é o que eu penso. Sim. A curiosidade leva você a desenvolver o que você quiser. E eu vejo que elas adquirem essa curiosidade e meninas que se modificam. Então, a oportunidade que a gente dá para as pessoas. Muito bom. Inclusive, a Paiô tem uma escola, né? Que vocês têm esse trabalho, não só na comunidade, mas para mulheres empreenderem de alguma forma, né? Aprenderem uma nova profissão. Isso é muito legal, né? O nosso DNA, na verdade, é o skincare, né? A Paiô tinha pouca maquiagem. Quando começou aqui no Brasil, porque a origem da Paiô é francesa. Então, mas quando nós adquirimos, nós ficamos completamente separados
não pertencia mais o Brasil à França. A gente percebeu que só tinha um batonzinho, não tinha maquiagem, porque só faziam o tratamento, o objetivo era skincare, que foi muito bom, porque nós trouxemos a primeira escola de estética, e que foi, inclusive, o MEC autorizou, então foi mais uma oportunidade de formação, porque se o MEC autoriza, é porque é uma escola é uma real, escola. E com a linha profissional, que era uma linha só dirigida para profissional independente da linha do consumidor. Muito bom, gente. Que orgulho, né? Eu tenho. Porque além de transformar com a maquiagem, você transforma as pessoas, dá novas oportunidades. Muito. Tem tudo a ver com esse episódio, porque é o abrir portas que a gente tanto está falando. Agora, olhando a sua evolução, né, no segmento de cosméticos, como é que você enxerga o mercado hoje? E especialmente envolvendo o Paiô, né? Tem algum desafio assim que está por vir? Muitos desafios, né? Você vê há quanto tempo era uma outra história. O Brasil não tinha sido descoberto, que é o terceiro em população que usa produtos de beleza, tudo isso. Mas descobriram, né? Primeiro foram as empresas multinacionais que não tinham aqui. Aí eles começaram a pensar em trazer para cá. Foi realmente uma mudança muito... que às vezes eu acho assim, foi difícil, mas foi uma maneira de animar os nossos empreendedores a ter firmas melhores de embalagem, entendeu? Dar mais qualidade, produtos para que a gente pudesse fazer um bom trabalho. Porque nós dependemos, as matérias-primas quase todas são importadas, né? Então, legal. Foi realmente... E quais são as suas ambições para o futuro em relação a Paiô? Olha, que você possa compartilhar com a gente, claro. Tem algumas coisas segredos ainda não. Mas se quiser contar algum também não tem problema. Não, eu vou dar um spoilerzinho assim de leve. Mas... Estão de olho ali, ó, para ver se você não está falando demais, ó. Eu estou falando demais? Não! Acontece que as empresas de cosméticos sempre vivem de lançamentos, vivem de novidades, e você não pode parar. Né? E de repente começou assim, um lançamento aqui, agora não. Agora todo mundo vem loucamente, tem 1000 lançamentos por semana. Eu recebo um relatório que eu fico enlouquecida. Jura? Por semana? Por semana. A gente não tem essa noção. Não tem. Qualquer dia eu vou te mandar um relatório que você vai ver. É demais, é demais. Tanto com empresas que já estão aqui, quanto empresas que estão chegando. E tem as influencers. Sim. Mas as influencers pensam mais em maquiagem, tem uma linha de maquiagem, né? Não é mais um skincare. Não. O tratamento é a coisa mais importante para dar certo a maquiagem. Com entendeu? certeza. Porque prepara a pele, porque senão a maquiagem não fica enrugadinha. A gente falou hoje sobre o primer, né? Que tem que deixar a pele bem uniforme, aquele blur que tem um prime de vocês, né, da linha Cherry, que tem o blur que justamente pra gente que tá aqui na luz, deixa a pele mais uniforme, isso é importante. Então, então tem muitas novidades e nós não podemos ficar parados, né? Nós estamos programando para o segundo semestre uma coisa importante de skincare, porque é a nossa... Nós acabamos de lançar uma linha maravilhosa de maquiagem. Sim. O que a gente faz na linha maquiagem é atualizar conforme a moda. Então, um batom está aparecendo aí, então você corre fazer aquele batom. Sim. É uma tendência, assim, você corre. Então, você tem que ficar muito atenta. E as influencers, nesse momento, estão muito ávidas, porque teve algumas, ou tem algumas, que tiveram muito sucesso. Sim, então elas querem ir atrás, né?
Fala para elas virem conversar comigo antes. Sim. Não, aqui, além de competência, tem história, tem experiência, que é isso, né? Eu adoro conversar com gente, eu não vou falar gente mais velha, mas mais experiente. Porque qualquer lugar, qualquer ramo, quando eu viajo, porque eu acho que a gente aprende tanto, né? Vocês já têm uma leitura sobre as coisas que são diferentes. Então, só agrega, a gente tem que conversar, né? Para trazer coisas novas para aprender. Então, como você perguntou, nós temos muitas coisas. Mas o que eu posso... Assim, um negocinho que vem, nada. Não. Tem o brilho labial, que acho que já está no mercado. O 3D Gloss, que ele é muito legal, né? Então tem agora, mesmo uma coisa maravilhosa, uma coisa diferente, vai ser no segundo semestre. Muito legal, muito bom. Pode ter certeza que você vai ser a primeira pessoa a receber. Ai, que delícia! Nós estamos tão pertinho. A gente está pertinho, inclusive fisicamente, né? Fisicamente. Bom, a gente falou sobre quando houve essa aquisição da Paiô, e eu sempre digo que a gente precisa ter aliados nessa vida, enfim, né? E o homem como aliado mesmo. Então, eu tenho um marido que está sempre me apoiando e tal, e eu entendo que a senhora teve um aliado lá atrás. Não. Né? Porque ele acreditou que você era capaz de comandar, né, o negócio. Olha, Karina, eu vou confessar, ele acreditou nessa história da compra da Paiô mais do que eu. Entende? Porque eu estava muito bem empregada, eu estava feliz onde eu estava, mas ele via do jeito que eu trabalhava, do jeito que fazia. Ele se animou, porque a pessoa era amiga dele também. Então, ele se animou. Então, porque ele era muito bom em finanças, em uma parte que eu realmente não domino, nem nas minhas contas particulares, porque é difícil. É difícil matemática. É difícil acompanhar, porque uma que muda toda hora, uma tributação, um modo de fazer isso, um modo de fazer... Então, essa parte da empresa é de enlouquecer. Nosso marketing, nossa criação de produto, nossa escola, mas é gostoso. Mexer com dinheiro é bom só gastar, Aí é fácil. Mas mexer com o dinheiro e ficar atenta o que está acontecendo. Porque se você lê o jornal, você fica louca. Porque uma coisa que era assim já não é mais, é outra coisa. Muito rápido, ainda mais hoje em dia, muito. Então, ele realmente me deu todo o apoio, muito. E ele era assim, muito cuidadoso com dinheiro. Eu pedia, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não pode. Tem que esperar um pouco. Espera um pouco. Chegava uma época, ele falava assim, olha, sabe aquilo que você pediu? Precisa fazer rápido. Como? Agora pode fazer rápido. Principalmente produto, porque eu sempre fui louca para meu pessoal de marketing ficar louco comigo, porque eu sou louca para ter produto novo, né? Mas é isso que faz com que a Paiô esteja até hoje com tanto sucesso, porque está atualizada, está de olho na tendência. Não precisa. Né? E a gente tem que se renovar mesmo. E depois mesmo. Tem muita concorrência, você precisa estar de olho. Eu falo, não são nossos inimigos, mas quase, né? Tem que ficar ali, de olho no que está rolando. Muito bem. É verdade. A gente falou de maquiagem também, né? Como autocuidado. Eu vi que tem um batonzinho ali. É o seu preferido, esse? Esse aqui é um brilho para... brilho. Eu gosto muito desse. O meu já está acabando. Inclusive, podem me mandar um outro. Porque ele serve tanto para a gente usar de dia e à noite. E a cor é linda, ó. Vou até abrir aqui. É uma cor belíssima. Aqui, gente. É muito bonito. É muito bonito. E combina com qualquer tom de pele. As cores tem uma variedade enorme. Sim, ele tem e vários, depois ele tem matéria-prima também, que dá uma Esse tem hidratação. hialurônico, então, porque tem um tratamento, que cuida, né? Porque é isso, a diferença que nós falamos entre a nossa maquiagem e do concorrente é que nós pensamos maquiagem e tratamento. Sim, que é muito legal, porque Entendeu? Você otimiza o seu tempo, trata a pele, fica bela, maquiagem pronta. Isso, então é um diferencial.
Eu não sei se eu ia falar senhora de novo, eu tô me ali policiando para não falar. Não sei se você, a gente comentou ali em off, mas o porta-copo da Ju, como é o primeiro episódio, eu quero apresentar para vocês. A Juliana vai fazer esse porta-copos personalizado para todas as nossas convidadas. E ele é muito lindo, gente. Então a Dirce já ganhou Já dela. ganhei, já tá vou tomar. aqui, ó. Eu até vou tomar uma aguinha. Vou pegar a sua. A minha? Esse porque é o a meu? sua- Esse é o você meu. tá de acordo com a sua energia, gente. Porque assim eu vou ter mais energia para falar mais, né? E é de acordo com o que você precisa. Ah, e já aproveitando que a gente tá fazendo esse café aqui, ó. Tem brownie também, que eu que fiz, tá? Fique à vontade. Quer que eu ajude para pôr? Tá bom. Põe. Obrigada. Tem brownie. É isso. Se quiser comer brownie, tá aqui Tá também. bom, tá ótimo. Dirce, a gente tem um quadro aqui que se chama PPP. Saiu da minha cabeça. Se tiver ruim, você me fala, tá? Pesque a pergunta do público. Por isso que é o PPP. E aí eu trouxe um brinquedo que é da minha época de criança, que é uma pescaria. Então a gente vai pescar um peixinho, aí o número que sair é correspondente à pergunta que o público mandou. Se você não conseguir, a gente rouba. Porque eu acho muito difícil. Olha aqui, ó. Eu fiquei tentando em casa e, gente, eu fiquei horas tentando. Quer tentar? Eles abrem a boca. Abre a boca, aí você tem que focar em um. E aí, rola até uma labirintite da minha parte. Não sei você, mas ó. Quero esse ver? amarelinho aqui. Você foca no amarelinho. Eu vou ficar no vermelho aqui do lado, ó. Ó, Foi? Então, aí tem que deixar ele agarrar na boquinha. Aqui, ó. Aqui, ó. O meu foi. tô pronto. Só não foi. Vamos roubar? Vamos. Então, Esse você quer qual? O amarelinho 12? aqui. Peraí. É o 12. Pergunta 12. Vou até tirar ele pra ele não ficar aqui pra gente não pescar de novo. Juro, eu fiquei em casa com a minha filha, que aí virou uma brincadeira, né? E eu não conseguia pescar. É difícil. Antes tinha imã. Precisa treinar, esse treinar. daqui ele é raiz, não tem o imã. Bom, vamos lá na pergunta. A pergunta é essa da Adriana Moraes. Adriana Moraes. A Adriana me segue, ela é uma seguidora bem fiel. Como é que você conseguiu manter a Paiô relevante todos esses anos? Mamãe usava, eu uso, e eu só quero ouvir você falar para aproveitar. Ele escreveu bem isso. Então, que bom, né? Que a mamãe já usava. Então é porque ela tem uma lembrança boa. E afetiva, né? Também, né? É, afetiva. E a nossa empresa tem essa característica. Mesmo quando você vai na nossa casa, sim, você entra lá, você vê que tem um acolhimento. Uma alma. Tem uma alma. Então, a gente conseguiu, com muito trabalho, nada é fácil, com dificuldade, mas com muito amor e trabalhando muito mesmo, trabalhando muito. Meu marido trabalhou muito para poder segurar. Nós passamos vários planos, isso, planos, aquilo, de política. Sim. Então, para sair de tudo isso, precisava ter uma pessoa lá. Então, ele conseguiu. E eu tenho uma felicidade porque o meu filho está substituindo o pai dele. Que legal. E é tão chato quanto o pai dele nessa situação. Então a escolha foi certa. Foi escolha certa. Não tem conversa com ele, o negócio. Então, ele vai assistir? Você vai mas falar até pra ele? Ele até pode assistir, viu? Mas é verdade. Então eu sou feliz. E estou mais feliz. Agora eu vou fazer uma parte. Porque meus netos estão acompanhando com a gente. Demais, né? Tem até uma aqui que eu sei. A Silvia e o Rafael, sim, que vai seguir mais para o lado do pai e do avô. Pronto. Então, sabe? Então, a empresa tem continuidade. Sim. Porque você fica também preocupada. Você trabalha, chega uma hora e fala, para quem? Né? Sim. O que eu vou fazer com isso? Né? Então, e eles estão adquirindo o nosso pensamento, o que é que a gente quer da empresa. Então, eu não sou uma mulher feliz? Com certeza. Graças a Deus. Abençoada, né? Porque Não é um privilégio trabalhar com quem você gosta, É. com alguém da família que está ali também com o mesmo propósito. Isso é muito legal. E gosta, porque eu vejo tantos filhos que não querem... O pai é médico e fala, Deus me livre, você é médico. Oh, não quer, de maneira nenhuma, seguir a carreira do pai. E não, nós estamos bem, graças a Deus. Que bom. Quer testar mais uma vez ou quer que eu leia a próxima? Vamos testar. Vamos lá.
A gente, né, vai que... Ó. Tenta focar em um bem... Você. Aqui, vai nesse aqui, que ele tava abrindo bem o bocão. Ah, Aqui, ó. Olha lá. Não foi. Peraí que vai. vamos segurar nele. Abre a boquinha aí, Foi, meu agora amor. segura. Ele saiu. Vamos ver qual é essa. Deixa a próxima pergunta. A Shirley Santos. Gostaria de saber os desafios que você superou. Você contou um pouco, né, aqui sobre isso, né? Os desafios. Teve alguma coisa que Não, você eu queira acho que ressaltar? Não, eu acho que nessa pergunta ela falou de um outro desafio. Ah, tá. Com certeza é uma coisa que eu não gosto de... Então vamos... Não gosto de lembrar. Passamos esse desafio. Tá bom. Foi dificílimo, mas superamos Você esse conhece a desafio. Shirley? Não, Não? acho que não. Não, porque veio da Paiô essa pergunta. Será Não. que acho que é a moça que faz projetos sociais. Ah, legal. Que ela Então é ela uma- deve conhecer a senhora Então você um pouco. deve me conhecer um pouco e participou de longe desse desafio. Momento, tá. Desse momento. Vou passar para a próxima, então, tá? Cris, eu escrevi, nem eu entendo a minha letra, mas a Cris está perguntando onde ela encontra os produtos Paiô. Ela mora em Osasco, aqui em São Paulo. Olha, Fácil, Cris. eu não tenho o nome das lojas que tem em Osasco, mas nós temos em todas as grandes lojas, Sim. tem Fácil de Paiô. encontrar. E se ela telefonar pra gente, nós Vocês vamos indicam. dizer que loja que ela pode comprar. Perfeito. E se ela achar dificuldade, nós temos uma loja lá na nossa Sim, na casa, que a casa. gente atende justamente essas pessoas que não sabem aonde ir ou vêm pela primeira vez. Então, a gente pode Fica fazer na isso. Zona Sul, na E Verbo também tem Divino, no pra quem não sabe, né? e-commerce também. Que é fácil, Mas e-commerce. mas eu gosto muito que a pessoa vá Vai lá. lá, ela gosta de gente. Eu gosto de gente. E mais uma pergunta, ó. A Daniela Santos. É sobre skincare. Ah, essa é boa. Qual que é o segredo da sua pele? Porque, gente, não vamos falar a idade, ou tudo bem falar a idade? Porque Olha, eu eu tinha uma vergonha enorme de falar a minha Bobagem. idade. Mas desde que eu fui para uma certa escola, onde que a minha neta fez faculdade, que eu fui conversar com a turma que estava entrando, tiveram gente me conversar. Quando eu falei a minha idade, o auditório levantou. Tô animada. Ontem mesmo ela teve nossa escola, ela falou disso, nunca eu vou esquecer isso, porque eu falei que eu tinha que malhar. Eles ficaram assim. Falei, olha, vamos terminar logo isso aqui que eu tenho. Preciso malhar. Tá doido, não preciso malhar. Aí eles não. Eu acabei de fazer dia 21 de abril, 89 Dia 21, anos. parabéns. 89. Mas eu não devia contar, né? Claro que tem que contar. Mas aí Olha eu essa falo assim, pele, eu gente. uso o Paiô, gente, eu tenho que contar. Então, qual é o segredo? meu Qual que é o seg- produto meu da Paiô que segredo- você usa que você fala, esse aqui é infalível? me Olha, ajuda eu muito. uso a linha completa. Lógico que eu já passei dos 40 e tanto, então eu uso o último lançamento, que é a Minoderme. Menoderme, gosto. Né? Que é para menopausa, mas não tem importância, porque já Sim, é passamos para peles maduras. da peles maduras. Isso. E vitamina C. Vitamina C sempre... E nunca esquecendo que tô de maquiagem, não adianta passar creme por cima. Tenho que fazer minha limpeza. Ah, Sabonete, tônico, hidratante. Isso. Aí, Aí a maquiagem fixa Não, melhor. não, porque você não fica de maquiagem a noite toda, Não, né? nem Você tem pode. que tirar. Sim. Então, então é esse o segredo. Aceitar esse trabalhinho, porque eu tô cansada, com sono. Preguiça. Não, vamos fazer uma Skincare, higienização para a pele ficar boa, para no outro dia se maquiar. E esse cuidado vale muito a pena. Em qualquer idade, né? Enfim, Lógico. se começar desde pequenininha, melhor ainda, né? Limpar a pele, eu gosto de lavar o rosto. Eu adoro, inclusive, o sabonete da Paiô. Muito Tem o bom, esfoliante e o sabonete demaquilante.
Porque eu acho que realmente tira, que eu gosto de lavar o rosto, sabe? E aí depois passa um tônico, aí cuida melhor. Mas lavar o rosto dá uma sensação de limpeza, né? Dá. É muito maravilhoso. Porque sua pele fica... Eu brinco com Sim. todo mundo, falando, não adianta você querer passar um creme ou uma cera num sujo. Primeiro você Isso, limpa. Né? depois... Às vezes em alguns lugares que você vai para falar sobre isso, você tem que usar esses argumentos, Sim. que é mais simples para as pessoas entenderem. É um exemplo prático, né? É verdade. Agora a gente tem duas perguntas que a gente é chique, viu? Que elas vieram em formato de vídeo. Olha que incrível. Olha o tamanho desse telão, gente, que maravilhoso. Vai estar com a gente sempre. Então eu saí do meu lugar para que você consiga assistir o vídeo, né, com muita clareza. Mas olha que lindo. Então podem soltar, produção. Tem 2 vídeos, né? Mas solta um, depois o outro. Oi, vó, tudo bem? Tô passando aqui também junto com a Sil, só para falar o tanto que nós sentimos orgulho de você, de tudo que você criou. E por nós sermos extremamente gratos por tudo aquilo que você já fez, tanto pela nossa família, quanto pelo mercado de cosméticos inteiro. Então, a gente só queria falar que a gente te ama muito e tem muito orgulho de você. Te amo. Oi, vó, tudo bem? Tô passando aqui só pra falar que eu tenho muito orgulho de você, da sua trajetória, de tudo que você conquistou. E eu tenho certeza que você é uma inspiração para muitas mulheres e muitas empreendedoras em todo esse Brasilzão. Te amo. Gente, Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu fico emocionada com a mensagem para os outros. Meu Deus do céu. Gente, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Não é isso que importa no final das contas? Não, lógico. Deixa eu pegar um lencinho para você. Porque no final das contas, é isso, né? É família, amor. Pode falar, porque você fala, família, as pessoas, algumas pessoas não dão valor à família. Agora, vão dar, daqui não sei quantos anos, perderam tempo. Sim. Tem que dar valor. E tá junto, né? Tá junto. Aproveitar. Tem bronca, tem discussão, tem desentendimento. Tem. Mas tem amor, daqui a pouco tá conversando, daqui a pouco nem lembra, né? Mas é a família. 2 coisas, Deus e a família. Sim. Não pode ficar sem nenhuma dessas coisas. E que netos lindos, né? Nossa, viu? Lindos! Maravilhosos, viu? E aí, pra gente caminhando pro final, eu queria, assim, um segredo de vitalidade, né? Porque como é que é a sua rotina no seu dia a dia? Eu sei que já te conheço há algum tempo, que você tem já alguns momentos que você dedica pra você, que é o que a gente fala tanto do nosso autocuidado, né? Então, você fez alguma escolha e aí aquele momento é só seu. Então, eu queria que você desse essa dica de vitalidade pra gente chegar, né, lá na frente igual a você, assim. Igual, acho que não dá, né? Mas tentar chegar parecido. Olha, Karina, eu sempre gostei de fazer exercício. Muito bom. Eu caminhava, adoro praia, então andava muito na praia. Tenho terça, quinta e sexta uma fisioterapeuta que me faz exercícios ao invés de um personal. Porque você chega numa época da sua vida, você precisa aprender até a andar numa esteira. Você não pode andar numa esteira como você acha que deve andar. Sim. Você tem que andar direitinho. Ela é chatinha, mas tá certa. Ela tem que ser chata. Ela tem que ser chata, porque senão você não obedece. Você fala, eu Pode ando ser assim. legal. Não. Então, eu faço isso, me cuido muito bem. Então, não fumo. Ótimo. Não fumo. Que a pele agradece. Gosto muito de um prosecco, não encho a cara, mas gosto. Então, eu faço gosto de comida sadia. Então, é isso que eu faço para me preservar. E manter o equilíbrio, né? A mente boa, viajar quando quer viajar. Faz ter esses muito escapes, bem, né? Faz muito bem viajar. Quando tem possibilidade, eu também fico dando corda para os meus netos. A hora que pode viajar, vai viajar. Porque aprende outras culturas e a gente fica muito feliz com viagem. Sim. Então, não tem segredo. É só seguir, sabe?
a cabeça da gente mostra o que a gente tem que fazer. O caminho. O caminho. Então, é seguir. E o excesso, né? Não adianta fazer ginástica em excesso. Nada, o meio termo Sim. é o ideal. Então, não fazer, não pode. Fazer muito, prejudicial. Vamos fazer no meio. Sim, perfeito. Então, ter o equilíbrio. Equilíbrio. Ai, Dirce, obrigada. Tem alguma coisa que você queira contar pra gente, ou que faltou na nossa conversa? Absolutamente, nós falamos de tudo. Falamos de tudo, né? Falamos Passamos por de tudo. Dirce, por Dirce profissional, por todo mundo. Tudo. E foi realmente uma entrevista muito Ai, gostosa. que bom. Me deixou muito à vontade. A ideia é essa. Aliás, você nem comeu meu brownie. Mas eu estou esperando. Tá esperando né? esse momento. Então, calma. Aproveitando para falar que essa temporada a Paiô tá com a gente por vários motivos, porque tem muito a ver com autocuidado e as minhas conversas vão muito para esse lado, né? Para falar com mulheres, com autocuidado. Então, a gente vai fazer várias ações ao longo aí dessa temporada que tem a ver com isso. Vamos apresentar produtos. Se você não conhece, então vai conhecer um pouquinho de cada produto da Paiô, de acordo com o nosso episódio, e trazer mulheres potentes, mulheres incríveis, né? Para que quando a gente assista ao episódio, agregue alguma coisa, que eu acho que é muito disso também. Eu sou muito preocupada com o conteúdo. Então, para mim, estar aqui com você hoje é incrível, trazer uma história, uma pessoa que possa contribuir, né, com quem está ouvindo e assistindo a gente, porque a gente tá chique. Pode ouvir e assistir o podcast. A gente fala podcast, mas é um videocast, é um programa. Então, a ideia é essa. Então, que a gente contribua, que traga esse autoconhecimento, né? Para você não se sabotar, para você se cuidar e se olhar para, né, em algum momento do seu dia, que eu acho que a gente vai se perdendo, às vezes, ao longo da vida. Acontece com todo mundo, é normal. Mas a gente tem que se olhar. Então, obrigada, Dirce, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Lembrando que esse episódio tá no ar, né, na quinta-feira, sempre quinta-feira, às 7h08. Gosto de uma coisa de numerologia, tá? Então pus 7 e 8, 19 e 8. Toda quinta-feira a gente tá no ar, no YouTube, no Spotify, nas redes sociais com alguns cortes. Segue a gente. Aliás, dá o seu arroba lá da Paiô pra turma seguir. É Dirce@Paiô. Não, da Paiô. Paiô, é tudo junto, né? @Paiô Brasil, porque lá também tem novidade, lançamento. Tem o Paiô Lovers, né? Que no Paiô Lovers a gente consegue participar também da comunidade, do clubinho por ali. E se você quiser me seguir também, o @AKarinaGodoy, Karina com K e o Godoy com Y, será muito bem-vindo. E vamos juntas? Vamos. Bora. Vamos juntos. Obrigada, gente. Obrigada. Até o próximo. Tchau, Obrigada. tchau.